Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo o Dr. Rony. Ele é otorrino, vai nos contar um pouquinho sobre a história dele de vida e lado profissional também. Tudo bem, Dr. Rony? Olá, Você quer que eu chame de doutor ou pode chamar de Rony? pode chamar de Rony Por mesmo. favor, nos apresente. Se apresente. Então, eu me chamo Rony Anderson, tenho 36 anos, sou natural de Teresina, Piauí, e vim para São Paulo em 2015, né, para estar realizando a minha residência médica dentro da área de otorrino, e desde então estou aqui em São Paulo. Tá. E aí, como que foi a sua infância, Rony? Nos conte um pouquinho. A sua infância lá em Teresina. Você nasceu lá? Eu sou nativo de Teresina. Na minha infância, eu presenciei muito estudava, né? E presenciava muito também a rotina de trabalho dos meus pais, né? Então, meus pais, eles são empreendedores hoje lá em Teresina, são empresários, trabalham dentro do ramo agro, né? Então, assim, durante toda a minha infância, eu me dividia, né? Uma parte eu ficava na escola, uma parte eu acompanhava eles também no trabalho, né? E hoje, né, como médico, eu ainda exerço, né, a profissão e também procuro também ajudar dentro da empresa, eu trabalho também com Você eles. trabalha na empresa? Trabalho com eles, né, mesmo estando aqui em São Paulo, né, mas procuro ter conhecimento, ciência, né, e também vou lá também com programa para estar indo lá pessoalmente, né, e a gente vai alinhando e tentando conciliar as duas profissões, As duas né? coisas. E assim, hoje, assim, quando você lembra da sua infância, o que mais te emociona, assim, ao lembrar? Se você está longe da sua cidade, Sim. né? Longe dos seus pais, né? Seus irmãos, o que que você lembra? Você fala assim, eu tô deitando, eu lembro disso, que saudade. Então, eu não tive uma infância com muito luxo, por exemplo, né? Tá. Então, assim, eu tive uma infância, de certa forma, com certas restrições, né? Então, assim, os pais dos meus pais, assim, foram sempre muito trabalhadores, né? Sim. Mas, assim, nunca esbanjaram, né? Então, assim, e apesar de estar aqui em São Paulo durante todo esse tempo, né, podendo estar em um meio com todas as possibilidades, os melhores restaurantes, né, locais que você gosta de conhecer, frequentar, a parte cultural, eu nunca abandonei as minhas origens, né? Então, assim, Sim. estar aqui em São Paulo hoje me faz remeter ainda à minha infância. Essa coisa gostosa, né? Da família, do pai e da mãe. Sim, é isso. Né? E assim, eles não tinham tantas condições. E como que você foi para lá do medicina? Só foi você da família ou tem mais alguém? Então, como meus pais eles trabalham com essa parte de comércio, de empreendedorismo, eles nunca falaram, meu filho, faça um curso de administração, por exemplo, venha trabalhar conosco na empresa. Não, eles sempre me deixaram à vontade. Tá. Né? Então, assim, nas nossas conversas eles sempre falavam, olha, você gostaria que você escolhesse algo que você seja feliz profissionalmente, né? Não se sinta pressionado em fazer algo para trabalhar conosco, né? E no início eu fiz direito, um semestre de direito, né? Cursei lá, não me identifiquei muito no início, a princípio, dei um passo para trás, voltei a fazer preparatório, cursinho para a faculdade, e daí acabei adentrando o mundo da medicina, né? E hoje é a área que eu me identifico, é a minha paixão, é o que eu gosto de cuidar dos pacientes, gosto de entregar o meu melhor, né? Então, a minha história é mais ou menos assim. Então você não tinha um sonho desde criança, eu vou ser médico, não. Isso Não, veio depois. não, porque meus pais, por exemplo, não eram médicos. Eu não tenho tios
Então você é o único da família? Eu tenho uma irmã de 24 anos hoje, que também está cursando medicina, Tá, né? que legal. Começou agora o último ano de faculdade e também, assim, é super apaixonada pela profissão, pela área, super estudiosa, né? E assim, Então vão ter 2 médicos na família. E aí eu queria que você contasse, agora vamos no lado profissional. Aí você cursou medicina, aí você foi para a área de otorrino. Nos isso. conte um pouquinho. Então, assim, o interesse pelo otorrino, ela veio também de uma experiência pessoal que eu tive, né, Nos durante a conte. infância, né? Nos conte. Quando eu era criança, né, na minha idade de infância, adolescente, assim, eu tinha muitos problemas, infecções respiratórias. Então era gripe, resfriado, sinusite. E até então não passava em avaliação e atendimento por um otorrino especialista. Porque lá não tinha, Rony, na Não, época? não. Na verdade, eu era atendido por pediatras, então por clínicos em geral, né? E sempre fazia uso de antibióticos, né? Mas assim, até então ninguém me dava um diagnóstico específico, até que pouco antes de entrar na faculdade eu tive acesso a um especialista, a um otorrino, que daí comecei a minha investigação, eu tinha muitos problemas respiratórios, sofria muito de quadros de rinite alérgica, né? E assim, era algo que me incomodava bastante a qualidade de vida. E quando eu paguei a disciplina na faculdade, tive contato, eu paguei com outro olhar, né? Então assim, eu me aprofundei um pouco mais na especialidade, né? E gostei muito da parte clínica, né? Apesar de não ter tido muito contato com a parte cirúrgica, né? Mas aí eu falei, essa é a área que eu gosto, que eu me identifiquei e é uma das possibilidades de eu vir a fazer uma especialização no futuro. E aí gostou, entrou na área, se apaixonou. Foi. E aí você tem especialização em? Eu fiz especialização em otologia na Unifesp. Nos conte o que é otologia, porque às vezes as pessoas não sabem o que é. Por favor. Otologia é uma especialidade que lida com as doenças do ouvido, né? Tá. Então, os diversos tipos de otite, por exemplo, otite externa, otite média e suas complicações, né? Então, também se dedica muito à parte dos implantes cocleares hoje, né, para pacientes que têm perca de audição, pacientes que têm paralisia facial periférica, por exemplo, né? Só que é uma especialidade cirúrgica, né? Sempre tem que ter cirurgia. Dependendo da doença, das indicações, do quadro clínico do paciente, sim, né? Então, é uma especialidade cirúrgica. Então é isso, a otologia é essa especialidade que é cirúrgica, que estuda, que se dedica à avaliação das otites, das complicações, né, dos tumores, da orelha e suas... E o que leva, doutor Rony, a muita otite? É a rinite em si que acaba acontecendo isso ou não tem nada a ver? É uma pergunta assim que eu não tenho essa... Será que é a rinite que causa tudo isso? Ou o que é? Então, primeiramente é importante saber que existem vários tipos de otite. Tá. Né? Tá. A otite externa, que é aquela que acontece na parte externa do ouvido, no conduto auditivo externo, que a gente chama. Então, é muito comum em quem pratica atividades de natação, que mergulha muito, mar, né? Tá. E às vezes até mesmo pela própria anatomia do conduto, pacientes que têm o conduto muito estreito, né? Então, o mínimo de água, por exemplo, você vai lavar o cabelo no salão, durante o banho, entra um pouco de água, aquela água fica retida, e ela acaba predispondo o meio que as bactérias
para proliferação Deixa de eu só bactérias. te perguntar, você falou água retida, ela não, agora eu vou falar, não sei se é isso, ela não evapora? Ela não sai? Não evapora, ela não sai? Assim, quando entra alguma, ela não, acaba não saindo ou às vezes fica, então? Na verdade, nós produzimos a cera, né? Sim, Essa parte externa, ela produz glândulas, né? Que produzem cera, né? Como, por exemplo, a oleosidade, eu costumo tá, explicar aos pacientes como a oleosidade produzida pela pele do nosso rosto, né? tá. Só que no ouvido, o mínimo produzido, ele pode causar algum sintoma no paciente, né? Então, ele pode causar prurido, coceira, né? Pode causar sensação de ouvido tapado e pode predispor à infecção otite, né? Então, assim, a cera ela já está lá formada, acumulada. Entrou um mínimo de umidade quando o paciente mergulhou, por exemplo, ela é como se ela tivesse um processo de dilatação, né? E daí aquela cera junto com os restos epiteliais, as células epiteliais que descamam no ouvido, elas levam à infecção, né? Então, o paciente às vezes com esse incômodo, ele tende a usar cotonete. E aí acaba empurrando mais, não pode, né? Fica um alerta, por favor, porque às vezes a gente até fala para a filha, não usa cotonete, porque ela acaba empurrando, não é? O cotonete, que a gente chama também de arte flexível, né? Tá, É isso mesmo, ele acaba, se você tem um acúmulo de cera que pode ser de vários tamanhos, você acaba empurrando para a parte mais próxima ali à região da membrana timpânica e daí você acaba obstruindo ainda mais, que muitas vezes o paciente ele não consegue tirar, né, por conta. e você acaba ficando, você perde um pouco a audição, daí quando acontece isso você perde. Isso aí, o paciente chega no consultório falando que está com o ouvido tapado, que está com até mesmo sensação de ouvido abafado, pode até ter um pouco, falar que está com um pouco de zumbido, que está coçando muito, né? Então, é muito dessa parte, nesse sentido. E Né? aí é a Isso lavagem. isso aí Aí tem que ter essa lavagem ou não? é, Eu estou ou- fazendo perguntas, acho que todo mundo ia perguntar. tá. Tem que fazer a lavagem para tirar quando é assim, dessa forma? Primeiramente, a gente faz a avaliação, o exame físico, né? Então, com o uso do aparelho, do otoscópio, a gente vê a localização da cera, o tamanho, se ela é Tá, seca, se ela é úmida. E daí a gente tenta ou ver se é possível fazer a remoção manual com a pinça, né, manualmente, ou então, se então, fazendo uso da lavagem, né? tá. Então, assim, a lavagem ela faz uma remoção por pressão, né? Ela bate na membrana timpânica e ela volta, né? Então, assim, esse é o mecanismo de remoção, né? Com o uso da lavagem. E é interessante falar que tem que ser feito por um especialista, porque Porque é o costume, às vezes as pessoas tentam fazer em casa, é isso? também e por médicos não otorrinos, né? Porque a lavagem de ouvido também ela pode ter complicações, como por exemplo uma perfuração da membrana timpânica, né? Então, assim, se você for, por exemplo, fazer uma lavagem sem nenhuma orientação, você pode lacerar o tímpano, você pode machucar, você pode levar uma hemorragia da membrana timpânica e suas complicações. Então essa é a parte delicada, né? Que a gente chama muita atenção. Tá. E aí tem tem a interna e a interna. Essa que a gente falou É inicialmente é a externa. otite externa, né? Tá. Então, assim, que dependendo de como a mucosa, a pele do conduto se apresenta, aí a gente faz um tratamento tópico específico, né? Na sequência, nós temos a otite média, né? Ah, tem a média. Existe a otite média, que ela fica dentro da orelha média, né? Que é essa parte que fica entre a membrana timpânica e a parte o limite da parte mais externa da orelha interna, né? Então, essa é o que a gente chama de otite média, que tem vários tipos de otite, né? Então, assim, quando o paciente está resfriado, gripado, com aquela coriza no nariz, a gente sabe que ouvido e nariz, eles se comunicam pela tuba auditiva, né? Então, nesses casos de gripe, resfriado,
pode subir, né? A gente fala dessa forma, pode migrar a secreção do nariz para o ouvido. Quando essa secreção é uma secreção mucosa, aquosa, não bacteriana, a gente chama de uma otite serosa, mucosa, né? Porém, quando o paciente já está com quadro de rinocinusite bacteriana, purulenta... E pode vir dar junto a sinusite, aí ela vai para essa otite média, é isso? Isso. Então, assim, quando o paciente ele tem essa secreção no nariz, seja mucosa, seja purulenta, com aquela secreção amarela esverdeada, essa secreção ela pode subir para o ouvido, ela pode ficar acumulada, né? E pode causar dor de ouvido, né? Uma dor por vezes que o paciente tem que ir ao pronto-socorro, fazer uso de medicação endovenosa, né? Pode causar também sensação de plenitude, perca de audição. A audição sempre perde, né? Quando tem otite média. Sim. E existe ainda a complicação da otite, né? Quando a orelha média ela é uma cavidade fechada, né? Então, assim, quando essa pressão desse líquido dentro do ouvido ela se torna muito aumentada, ela pode perfurar o tímpano como uma válvula para eliminar essa secreção. Pode acontecer isso? Pode. Então, quando nós vamos avaliar o paciente, ele pode ter aquela secreção, por exemplo, purulenta, ou aquela secreção clarinha no conduto, e daí precisa de um acompanhamento para ver como vai evoluir a cicatrização dessa membrana timpânica que foi perfurada. E eles falam, perfurada, daí ela sai para fora, é isso? Isso. E aí quando sai tem que tomar um antibiótico mesmo, não tem outra solução. Quando a otite é bacteriana, como por exemplo decorrente de uma rinocinusite bacteriana, o tratamento é antibiótico tópico, o tratamento é antibiótico via oral, Tá. né? Porque ele tem uma melhor atuação ali na mucosa da cavidade, né? Mas quando, por exemplo, é uma otite serosa, nós chamamos de sintomático, é um spray nasal que pelo nariz chega dentro do ouvido, né? São os corticoides nasais, por exemplo. Pode usar algum anti-inflamatório para ajudar a acelerar esse processo. E quando o paciente ele refere, por exemplo, que tem essa sensação de perca de audição, ouvido tapado, que de repente parou de ouvir, né? Então, assim, é importante ter acesso ao especialista, por exemplo, para estar documentando como está a audição. Como, por exemplo, está realizando uma audiometria, né? Para saber como que tá. Sim. Porque às vezes você cura, mas tem uma perda, né? Não é, doutor? Na verdade, às vezes você pode ter a otite, naquele quadro agudo inicial ali que ela está instalada, você pode ter um grau de perca de audição decorrente da infecção. E depois que passa a infecção? Mas que com o tratamento, com as semanas seguintes, né, com a absorção do líquido, com a resolução do quadro da otite, essa audição ela vai voltando à normalidade. Né? E quando tem isso, ele fica com aquele zumbidinho, não fica? O paciente pode referir sensação de ouvido tapado, né, plenitude, que a gente chama, pode referir até mesmo zumbido, né? Zumbido. Zumbido. Deixa eu te perguntar, antigamente, né? Vou falar antigamente. Na minha infância, eles colocavam muito remedinho dentro do ouvido. Sim. Isso hoje se coloca ou não é permitido? Porque antigamente os médicos, porque a gente era pediatra mesmo, clínico geral, era difícil um otorrino, né? E isso hoje também é ministrado ou não? Depende. Para casos em que de otite externa, por exemplo, porque as opções de tratamento que a gente utiliza, que nós utilizamos, são as gotas otológicas, são as gotas tópicas. Tá. Né? Porém, independente de ser bacteriana ou não, tá? Mas quando, por exemplo, a otite ela é dentro da orelha média, tá? Uhum. O antibiótico via oral, quando bacteriana, ele é a primeira opção de tratamento, né? Que aí tem que ser antibiótico mesmo. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você falou para mim que sinusite.
a sinusite e renite. Vem a renite, depois a sinusite e vai pro ouvido. Isso. Eu sei porque minha filha é bem assim. É tudo, né? Um atrás do outro. Evolução. E o que a gente, nesse tempo agora, né? Que frio, tá calor, tá frio, tá calor. E quem tem sinusite, renite, sofre muito. E aí depois vem a sinusite, que aí vai indo e vai pro ouvido. A minha Sim. filha é sempre esses três. Sim. O que a gente pode fazer agora no inverno para que isso, né, para que a criançada não tome tanto remédio, né? Porque é muito antibiótico, né? Assim, você vai no clínico geral, obviamente que tem gente que não tem essa possibilidade, né, doutor Rony, de ir num especialista especializado nisso, que é o otorrino. Então passa por quê? Clínico geral. Sim. Assim, o que a gente pode fazer agora no inverno para que a criançada não sofra tanto? Então, trazendo para a realidade de São Paulo, né, nessa época do ano, época de meses de clima frio, temperaturas baixas, Sim. umidade do ar baixa, né? Então, tudo isso dificulta a limpeza, a drenagem de secreção que a nossa mucosa ela produz fisiologicamente. Tá. Né? Então, é importante a hidratação, tomar bastante líquido, água, né? Sucos, né? Para hidratar, para estimular a produção de muco, né? Pela mucosa. Né? Sim. A nossa mucosa ela é revestida por um epitélio, que a gente fala que é um epitélio que tem células que estimulam, que fazem essa limpeza dessa secreção que é produzida. Né? Quando esse movimento, quando essa autolimpeza ela está reduzida, ela predispõe um acúmulo de secreção. Uhum. Então, assim, pensando nessa visão, uma forma bastante prática e eficaz seria também o uso da lavagem nasal, né? Seria o soro? Pode ser com soro, né? Comercializado, soro fisiológico 0,9%, que é o comercializado nas farmácias, como também existem também as soluções caseiras que podem ser feitas. Por favor, fale-nos dessas soluções caseiras. Então, quando o paciente ele não tem condições financeiras, por exemplo, de estar tá adquirindo, investindo, né? Porque esses remedinhos que você utiliza no nariz, né, eles são caros, né, doutor Rony? Sim. Então, na farmácia existem esses sachês que a gente fala, né? Para se preparar a solução para a lavagem nasal. Tá. Mas a gente também pode orientar o paciente fazer a solução em casa, né? Como, por exemplo, hoje existem as garrafinhas, famosas garrafinhas que são comercializadas, diversas marcas, né? E daí a gente orienta uma solução com água filtrada, tá. né? Sal de cozinha, né? E um pouco de bicarbonato. Aí existem as proporções que são orientadas para o paciente. Cada um tem a sua. Tem a sua quantidade, né? E de acordo se o paciente é adulto ou criança, por exemplo, né? A quantidade que vai ser preparada é diferente, né? E é super interessante orientar o paciente como fazer essa lavagem nasal, que hoje, assim, para esses quadros encatarrados, né, que o paciente está bem secretivo, com bastante secreção no nariz, é a forma mais eficaz, porque ele faz uma limpeza mecânica, por pressão, né? Alto volume e por pressão. O que é que você deita a cabeça? Pode nos ensinar, deita a cabeça e é isso? Não. Por favor. Então, para fazer a lavagem nasal, a gente pede para o paciente procurar, por exemplo, vai para a pia do banheiro, né? Tá. Então, assim, com o tronco levemente inclinado para frente, né? Tá. Cabeça levemente inclinada também. E daí você vai colocar, se for, por exemplo, as garrafinhas, você vai colocar o bico obstruindo aqui cada narina, né? Tá. Uma vez, cada uma separadamente. E daí você vai fazer a compressão da garrafinha de forma suave, né? Por quê? Porque se você pressiona vigorosamente, pode ir para o ouvido e daí, por exemplo, você também evolui com a otite. Né? Tudo isso. Então, assim, há um tempo atrás, quando essas garrafinhas elas vieram, né, começaram a se difundir,
Uhum. Muitos pacientes estavam, inclusive na pandemia, né? Onde também estava sendo orientado bastante a questão da lavagem nasal, né? Então, estava sendo orientado o uso dessas garrafinhas, né? Só que muitos pacientes estavam usando de forma errada, né? Então, E assim, aí ia pro ouvido. essa solução seja preparada de forma caseira ou então com esses sachês que são comercializados nas farmácias, né? Eles acabam indo para o ouvido, o paciente refere muita dor de ouvido, né? É uma pressão muito forte, abrupta, então o paciente ele fala que tem uma dor muito forte, né? E por vezes até pode perfurar o tímpano também, né? Dependendo da quantidade que sobe para essa orelha média, né? E daí a importância de ser avaliado pelo otorrino, né? Onde pelo exame físico ele vai evidenciar que tem essa solução dentro do ouvido e orientar o paciente. Acho que é mais tranquilizar o paciente, né? Da evolução do quadro, né? A gente, falando com você, a gente sempre, todo hospital que nós... Agora tem o Hospital Paulista, que é só dos otorrinos, né? Só tem lá, tem a especialidade lá. Mas em outros hospitais, que as pessoas não têm esse acesso ao Hospital Paulista, que só são os otorrinos, é difícil otorrino, né, doutor Rony? O porquê disso? Que aí você tem que chamar um médico que é conhecido ou ver quem é o médico que você pode chamar. O porquê disso? Então, eu fiz residência no Hospital Paulista de Otorrinolaringologia. Então, assim, lá é um hospital exclusivamente de otorrinos, né? Então, e referência aqui em São Paulo, capital. Tá. Né? Então, assim, lá existe o pronto-socorro, 24 horas, atendendo a faixa etária pediátrica e adulto, né? E também existe a parte de ambulatórios, de consultas eletivas, né? Existe também a parte de exames, né? Como, por exemplo, a polissonografia, exames de audição, e também existe o setor de cirurgias, né? O centro cirúrgico, a enfermaria. Então, assim, é um hospital, é um centro especializado de otorrino, né? Já em hospitais gerais, né, que se propõem a atender múltiplas especialidades, hospitais maiores, né? Então, assim, geralmente, dependendo da logística do hospital, para o hospital não é interessante ter um otorrino ali em um plantão, um horário, uma carga horária de 12, 24 horas, e sim sob demanda. Por exemplo, chega um paciente lá com espinha de peixe na garganta. Então, assim, o hospital ele tem um otorrino parceiro credenciado do hospital. Que eles chamam. Eles chamam, seja durante o dia, seja durante a madrugada, para ir até o hospital, né, fazer a avaliação e definir a conduta, né? Tá, e quer dizer que o Hospital Paulista, o horário que você for, vai ter o otorrino, porque o hospital é especializado nisso. Lá, a nível de pronto-socorro, lá tem médicos... E é ótimo, viu, gente? Lá, o Hospital Paulista é maravilhoso, eu levei, assim, você é muito bem tratada, muito bem recebida, tem uns médicos maravilhosos lá, inclusive o Dr. Rony, tem outros médicos também maravilhosos lá, que, né? Isso mesmo. E, assim, também, a nível de pronto-socorro, né, pegando a oportunidade, esse período também que a umidade do ar está baixa, percebe-se muito o aumento do número de casos de sangramento nasal, né? E o que você faz daí? Depende da intensidade do sangramento, né? Se é um sangramento discreto, né? A gente também começa pelas medidas básicas, aumentar a ingestão hídrica. É interessante passar pela avaliação com o especialista, né? Para ver como é que está a mucosa do nariz, se está ressecado, que daí pode se orientar também a questão de medicamentos, de opções terapêuticas para aumentar, por exemplo, a lubrificação, a qualidade da mucosa do nariz, né? Às vezes não necessariamente é por conta dessa falta ou tem outra coisa que pode ter sangramento nasal? O sangramento nasal, que é o que a gente chama tecnicamente de epistaxe, né? Ele tem várias causas, né? Então, assim, por exemplo, o paciente ele pode fazer uma manipulação local, com o dedo, por exemplo. O paciente, por exemplo, que tem rinite alérgica, um dos sintomas é o prurido nasal. Então, involuntariamente,
paciente vai lá com o dedo, com a unha, né? Então, coça bastante o nariz, machuca a mucosa do nariz, então cria uma escoriação na mucosa superficialmente, dependendo da localização, porque o que a gente sabe é que a mucosa do nariz é muito vascularizada, é rica em vasos sanguíneos, né? Então, se a mucosa ela sofre um trauma, por exemplo, ele pode apresentar um sangramento discreto, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, pacientes, por exemplo, que têm doenças hematológicas, né? Doenças autoimunes, por exemplo, também, né? Pacientes que fazem uso de anticoagulantes, a famosa aspirina, por exemplo, têm uma maior predisposição a ter esses sangramentos, espontâneos até, né? Outros casos, como o hospital, também faz cirurgias especializadas de otorrino, cirurgias funcionais, cirurgias plásticas. Uma das complicações de cirurgias nasais, cirurgias para retirada de adenoide, amígdala, são sangramentos no pós-operatório. Então, assim, também no hospital, no pronto-socorro, também podem chegar casos de epistaxe, por exemplo, se for nasal, cirurgia for nasal, e precisa ser avaliado, né? Então, dependendo também da intensidade do sangramento, existem medidas que a gente faz ali no atendimento inicial para cessar esse sangramento, né? E orienta o paciente a reavaliar. Quando o sangramento é muito importante, às vezes o paciente até tem que ficar internado, né? Por ali conta disso. 48 horas para ficar em observação, tem que fazer os exames de sangue, avaliar como é que ficou o hemograma, se as hemoglobinas baixaram muito, né? Então, assim, o paciente tem que ficar em observação e vigilante. Tem que ter todo esse cuidado, né, com o sangramento, que às vezes não é só um ressecamento por conta do ar. Às vezes tem outras coisas que às vezes nem o paciente sabe que tem. E daí, muitas vezes, quando esse sangramento nasal ele não é resolvido com essas medidas iniciais, ali a nível do atendimento inicial, seja no pronto-socorro, consultório, existe também o outro caminho, o próximo passo seria fazer a abordagem cirúrgica para a resolução dessa epistaxe no centro cirúrgico. Entendi, entendi. Viu, eu queria que você deixasse um recadinho agora para o inverno, o que a gente pode fazer, pode falar naquela câmera ali, ó. O que a gente pode fazer para a criançada, agora no inverno que as mães ficam todas desesperadas, dor de garganta, né, ouvido, esse nariz escorrendo, né, escorre o nariz. Queria que você falasse o que pode ser feito para a gente deixar aí. Então, nessa época do ano, né, período de inverno, de frio, né, é muito importante incorporar no dia a dia, aumentar essa ingestão hídrica de líquidos mesmos, né, para aumentar a hidratação da mucosa nasal, né? Tá. Também procurar lavar bastante, né, lavar corretamente o nariz, né? Pensando do ponto de vista de melhora da umidade do ar, o uso de umidificadores, né, no quarto, na sala, tá? Procurar ver como é que está também a qualidade, pensando em um quadro de rinite alérgica, por exemplo, que é descompensada por um quadro de mudança de tempo, por exemplo, né? Um quadro de rinite perdão, desculpa, falei... Tem problema. Então, pensando em um quadro de rinite, né, causada pela mudança de tempo, uma das estratégias seria também avaliar como que está o ambiente em casa, ver como é que está a poeira, mofo, avaliar se o paciente cria animais, pets, né, gato, cachorro dentro de casa, porque vai muito da sensibilidade do paciente, né? Então, o paciente que é muito sensível a esses alérgenos que a gente chama, né, ele pode ter quadros muito leves até quadros muito graves que incorporam que interferem bastante a qualidade de vida, né?
Então, assim, essa questão da lavagem nasal é importante, fazer a higiene, né? Essa higiene ambiental. Então, ver como é que está a questão, a qualidade do colchão, se tem ácaros, ver como é que está a questão do filtro do ar-condicionado, né? Procurar abrir, né, as janelas, as portas dos ambientes, dos quartos ali para o ar poder circular. Pensando em um quadro de rinite alérgica também, evitar tapetes, carpetes, brinquedos de pelúcia. Por quê? Porque tudo isso a gente sabe que são gatilhos para os pacientes que têm esses quadros de rinite, né? Obrigada, viu, Dr. Rony? Obrigada. Para nós foi uma honra recebê-lo. E assim, você tirou assim muitas dúvidas, porque assim, muitas vezes a gente tem dúvidas, né? Ouvido é uma coisa que muitas mães, sabe, às vezes sofrem com a criançada. Eu também já sofri com a minha filha desde pequena, levando para o hospital por conta do ouvido. Então, eu acho que tirou muitas dúvidas. E eu queria agradecer muito, viu, de você ter essa disponibilidade de vir até aqui para falar um pouquinho, não só um pouquinho da sua vida, mas um pouco do seu trabalho. E assim, gente, vai lá no Hospital Paulista e tem muitos profissionais maravilhosos, né, Dr. Rony? Dr. Rony também está lá, não sei se é todos os dias, mas está lá também. Queria agradecer imensamente, viu? Obrigada, viu, Dr. Rony? Obrigada, viu, pelo carinho, viu, de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Né, tirar um pouquinho do seu tempo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, viu, gente? Fica com Deus.